Fala galera do canal Tudo Sobre Focos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, se você não é inscrito, inscreva-se já, acompanhe os vídeos aqui do nosso canal, se inscreva também nos nossos grupos do WhatsApp, se inscreva também no nosso grupo do Facebook. Sempre estamos ali postando novidades, postando peças. No nosso grupo do WhatsApp, temos ali troca de informações, conhecimento entre os proprietários do Ford Focus. É muito legal você fazer parte do nosso grupo. Vendemos também peças originais no nosso grupo do WhatsApp e também no nosso grupo do Facebook. Pessoal, eu quero conversar hoje com vocês sobre a minha experiência como proprietário do Ford Focus. Eu já estou no meu segundo Ford Focus da primeira geração, o MK1, e hoje eu quero falar com vocês sobre o motivo que me fez comprar o meu segundo Ford Focus. Por que é que eu não optei por outros modelos, outras marcas, outras montadoras? Por que é que eu permaneci com o Ford Focus? Um dos motivos foi para poder continuar com esse trabalho que a gente faz aqui no canal. Continuar compartilhando dicas, conhecimentos e informações. Porque, tipo assim, se eu trocasse de carro, eu teria que modificar o foco do nosso trabalho no canal. Teria que modificar o nome do canal, teria que modificar a linha de trabalho do canal. E para não ter todo esse impacto da mudança de canal, mudança de foco, eu resolvi permanecer com o Focus ainda. Mas não somente por esse motivo, foi pela experiência que eu tive com o carro em si. Eu tive aquele antigo Ford Focus que bateu de perda total num acidente há aproximadamente 10 anos. Foram quase 10 anos como proprietário daquele veículo. E eu quero relatar para vocês a minha experiência como proprietário durante esses 10 anos. Porque, tipo assim, eu vejo muita gente reclamando de preço de peças, vejo muita gente reclamando de defeitos de manutenção, mas eu tenho o meu ponto de vista sobre toda essa situação. Eu não discordo da posição dessas pessoas que estão enfrentando dificuldades, não discordo da posição dessas pessoas que estão, que têm uma visão que as peças do carro são caras, porque de fato são, mas eu quero dar a minha posição como proprietário de um Ford Focus que permaneceu com esse veículo por aproximadamente 10 anos. Vamos lá. Questão de peças, preço de peças. São baratas? Pessoal, não são baratas, mas não são assim tão caras em comparação a outros veículos. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que Focus, pessoal, não é um carro popular. Ele não foi um carro popular na época do seu lançamento em 2000 e não é um carro popular também agora no ano de 2022. Ele é um carro de categoria média, um hatch médio, então ele vai ter manutenção mais cara do que um carro popular. Já teve a manutenção mais cara do que um carro popular lá nos anos 2000 e vai ter manutenção mais cara do que um carro popular também comparado lá com os anos 2000. Então, se você espera comprar um carro com quase 20 anos, um carro que não é popular e pagando manutenção de um carro popular, então esse carro não é o Ford Focus. Ele vai ter manutenção mais cara do que um carro popular, sim, da mesma época. O carro hoje, pessoal, um Ford Focus desse, tá muito barato. Um carro desse aqui, ano 2002, 2003, até 2004, que foi o MK1, você acha aí na faixa dos 10 a 15 mil reais tranquilamente. Apesar que teve um aumento considerável durante a pandemia, você ainda acha carros muito baratos. Mas agora a gente vai fazer uma ligação entre as duas coisas. Preço de manutenção do Focus, preço das peças com os defeitos que a gente acaba encontrando nesses veículos atualmente. Acontece que quem compra esses carros não é mais lá o rico da época de 2000, 2002, 2003. Quem está comprando esse carro hoje, vamos falar sério aí, é pobre, entendeu? É pobre assim como eu, como você. A gente está comprando
Um carro que tem manutenção acima de um carro popular, mas, né, a gente não é rico, somos pobres. E a pessoa acaba pagando barato no carro, mas acaba desconsiderando que a manutenção do carro é cara. E o que acontece? No decorrer do tempo, esse carro acaba tendo a sua manutenção descuidada. Acontece o defeito, fica de lado. Acontece outro defeito, a pessoa não faz. Acontece outro defeito, pela manutenção ser cara, a pessoa vai deixando a manutenção se acumular. E quando chega na mão do segundo, terceiro dono, aquele carro está tão detonado que a pessoa vai ter que investir talvez o mesmo valor que pagou no carro para colocar a manutenção em dia. Daí nesse caso talvez, né, já não vale a pena, vai ficar muito caro. E a minha experiência, eu peguei o carro em 2013, sofri 2 ou 3 vezes, agora eu não sei, 2 ou 3 vezes queima da junta do cabeçote. Eu já peguei o carro queimado, né, com a junta do cabeçote queimado da loja. E ainda fiz o reparo mais 2 vezes. Então eu paguei 2 reparos de junta do cabeçote e o terceiro reparo, né, que foram 3 vezes, já veio com a junta do cabeçote queimado da loja. Depois que eu acertei esse problema do sistema de arrefecimento, problema de junta do cabeçote queimada, o carro entrou nos trilhos. Não me incomodou mais assim nesse sentido. Foram somente manutenções de itens de desgaste, troca de rolamento, troca de correia, troca de retentores, troca de terminais de direção, trocas de coxim do motor, troca de velas, beleza? Foram esses os defeitos que eu enfrentei. Troca, vamos lá, vamos lembrar o que mais? Troca de embreagem, troca de atuador de embreagem, tá bom? Então, foram esses os problemas que eu enfrentei. Não me considero assim problemas, porque são manutenções. São manutenções normais. Uma embreagem não vai durar a vida toda, um rolamento não vai durar a vida toda, um retentor de motor não vai durar a vida toda, uma correia não vai durar a vida toda, um pneu não vai durar a vida toda, nem amortecedor, nem qualquer outra peça do veículo vai durar a vida toda. Fiz manutenção também, agora que eu lembro aqui, no alternador. Tá? Eu fiz uma manutenção, eu mesmo fiz a manutenção, nunca mais me incomodou. Pane elétrica, vamos lembrar aqui se deu alguma pane elétrica. Não deu nenhuma pane elétrica, sim, não deu nenhuma pane elétrica. Deu problema de queima de lâmpadas normalmente. Falha de aterramento na lanterna traseira, eu arrumei tranquilamente. Falhas de funcionamento do motor que fosse difícil de diagnosticar. Nenhuma falha de motor, de funcionamento de motor que fosse difícil de diagnosticar. Resolvi tudo numa boa, tá? Vamos lembrar mais aqui o que deu que foi difícil de resolver. Não tenho nenhuma lembrança, pessoal. Não tenho nenhuma lembrança do que deu de falha nesse motor, que eu me bati, que eu sofri para resolver. Porque, tipo assim, a maioria dos problemas eu já resolvia em casa. E quando levava no mecânico, levava para fazer especificamente aquele problema. Entendeu? Nunca levei no mecânico para descobrir defeito. Aliás, quando estava com a junta queimada lá atrás, eu levei sim, agora que eu lembrei, para descobrir o porquê que sumia a água do arrefecimento, por que o reservatório de expansão abria e vazava toda a água. Eu levei para descobrir sim. Uma coisa que me decepcionou, que eu estava com a junta do cabeçote queimada, levei no mecânico, o motor já estava falhando nessa hora, né, com a queima ali da junta, falha de funcionamento do motor. O cara pediu para me trocar velas, cabo e bobina, e pediu para me comprar esses 3 itens, e eu estava com a junta do cabeçote queimada. Então foi um diagnóstico furado, eu iria gastar dinheiro à toa e não iria resolver o meu problema. Levei num outro local, o cara confirmou, diagnosticou que de fato a junta do cabeçote estava queimada. Daí eu resolvi, mandei fazer e resolveu. Então são essas as experiências que eu tive com o meu primeiro Ford Focus. Somente manutenção por itens que se desgastam com o uso. Beleza, pessoal?
E outra coisa, manutenção de carro antigo, a gente tem que tentar manter uma rotina constante de manutenção. Porque o grande perigo que eu vi como proprietário do Ford Focus é tipo assim, o carro já é um carro antigo, já está com algumas peças ali no final da sua vida útil. E quando você começa a deixar acumular uma coisa atrás da outra, começa a virar uma sequência de manutenções que você tem que fazer, não de problemas, digamos assim. A gente tem que separar problemas de manutenção por desgaste, de manutenção preventiva, tá? São duas coisas diferentes que a gente tem que separar para a gente poder utilizar o nosso carro de forma racional. Então, como eu estava falando para vocês, quando você não consegue dar conta de fazer essa manutenção rotineira, as coisas começam a se acumular uma atrás da outra. O que eu percebi foi o seguinte: de repente você está com o rolamento roncando, precisa trocar o rolamento. De repente você começa a perceber que a sua pastilha está no final da vida útil. Então, junto o rolamento que tem que trocar, que está roncando, com a pastilha que está no final da vida útil. Junto com isso, você percebe que os amortecedores também não estão bons. Então a gente já tem 3 itens acumulados. Junto com tudo isso, você começa a perceber que com o tempo os seus pneus já não estão tão bons assim. Então a gente já tem 4 itens para fazer. Numa dessa, você percebe que precisa, vamos supor ali, trocar a correia do alternador que está começando a chiar, fazer barulho, a falhar. Então a gente já tem 4 itens. E se você não vai fazendo nenhum desses, a gente já tem 5 itens aqui. Se você deixa de fazer esses itens, pode entrar aqui um sexto. Você não faz os 6, vai entrar um sétimo, tá entendendo? Você deixa de fazer um dos 7, daqui a pouco vai entrar o 8º item, entendeu? A gente já tem aqui 8 itens de manutenção para fazer acumulados, tá? Daí você já começa a se perder na manutenção, porque você faz um desses, diminuiu para 7. Mas com o tempo você pode perceber que já precisa fazer outra coisa, como trocar a embreagem. Então você volta a ter 8 e fica preso nesse ciclo vicioso, entendeu? Você não consegue quebrar esse ciclo vicioso, porque você termina uma coisa, mas em seguida aparece outra coisa para fazer. Tá entendendo? Porque a gente não consegue ter uma rotina constante de manutenção. Não que você tenha que fazer tudo de uma vez, porque não dá. Mas evitar assim que as coisas se acumulem, se avolumem assim de forma que fique inviável você fazer a manutenção. Entendeu? É isso que eu percebi. Tá? Então por isso que eu estou no meu segundo Ford Focus, porque o primeiro não tive assim grandes problemas, foram mais manutenções por desgaste de componentes mesmo do que problemas em si. E aqui nesse segundo Ford Focus eu também estou passando pela mesma situação, estou colocando em dia alguns itens que eu percebi que precisam serem feitos, como barulho de rolamento, estou percebendo barulho de chiado na dianteira, vou me programar para fazer isso daí e tentar levar a mesma rotina de manutenção. Agora que eu lembrei aqui, no outro Ford Focus eu troquei troquei a bomba de combustível e troquei o sensor de nível de combustível também, porque não estava mais funcionando. Daí eu abri um buraco ali debaixo do banco para fazer esse serviço. Tá? E eu tinha uma falha, agora que eu lembrei, uma falha de corte de aceleração nesse motor. Quando passava ali dos 80, 90 por hora, aquele outro Ford Focus falhava. Mas com o tempo eu descobri que a mangueira de combustível lá do tanque estava esmagada, espremida, e isso dava corte de combustível. Então, pessoal, a minha experiência foi essa, como proprietário do Ford Focus. Foi uma experiência satisfatória, não tive grandes problemas, por isso estou no meu segundo Ford Focus. Recapitulando, o problema é que a gente pega carros com a manutenção muito descuidada, tá? Vai estar tudo acumulado ali na tua mão porque as pessoas não fazem, porque a manutenção é cara, tá? Mas as peças do Focus, pessoal, têm grande durabilidade, você pode ter certeza absoluta disso que eu estou falando para você, como proprietário do segundo Ford Focus. Tem
grande durabilidade mesmo. As peças duram 10, 15, 20 anos tranquilamente, algumas delas. Então não tenho nenhum problema com isso, tá? E lembre-se, manutenção de focos não é manutenção de carro popular. Se você quer ter o teu, tenha, mas leve em consideração isso, que pode estar com a manutenção totalmente descuidada, totalmente desleixada, porque as pessoas não fazem e vão empurrando com a barriga conforme dá, tá bom? E é isso, pessoal. É isso, né? Vamos que vamos. Estou aqui atualmente com esse Ford Focus, mas o futuro a Deus pertence, né? Posso comprar outro carro aí tranquilamente no futuro. Eu não me apego mais, né? Primeiro carro eu tive, vamos dizer assim, um apego mais emocional, mas eu vi que carro pessoal na verdade é lixo, é lata, né? No final das contas é apenas lixo, né? Vai virar lixo uma hora ou outra, então a gente não pode se apegar a isso daqui. A gente utiliza, cuida, mas sabe que isso daqui é apenas provisório, não é para sempre, tá bom? Então, gente, é isso daí. Eu queria conversar com vocês isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, apesar de ter ficado, né? Deixa aí abaixo os comentários a sua opinião do Ford Focus. Se inscreva em nosso canal. Se inscreva em nossos grupos do WhatsApp para trocar informações com outros proprietários. E fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!